Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje, no nosso papo aqui, a gente vai trazer um pessoal de peso para ajudar a gente a refletir, né? Alguns filósofos, alguns pensadores. E você que está chegando agora, vou pedir para você assistir nosso vídeo. Se gostar, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos embora. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado mensagens para cá. Eu queria fazer um comentário sobre os comentários de vocês, porque ontem o programa que eu coloquei de noite falando do Bolsonaro ter contraído a Covid, é impressionante como é quase 90% das mensagens iam no sentido de mostrar que não acreditam que o Bolsonaro está infectado com a Covid. Vocês vejam o nível de credibilidade do mandatário da nação, né? Mas eu quero comentar com vocês hoje um assunto que vai ter uma certa turbulência hoje e que mostra como a gente está diante do empoderamento da ignorância no nosso país. Eu já falei para vocês da burrice e ostentação, né? É um sentimento que está aflorando em muitas pessoas, mas o empoderamento da ignorância fez com que o ministro da Justiça, vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, na sua pequenez intelectual, entenda que deva processar um jornalista filósofo com base na Lei de Segurança Nacional, por conta de um artigo que ele escreveu, onde ele usa a frase, né? Porque torço para que Bolsonaro morra. Hélio Schweissmann. E aí ele diz que a morte do presidente prestaria o serviço que foi incapaz de prestar em vida. Pois bem, é um artigo filosófico. E mesmo que não fosse um artigo filosófico, onde ele está especulando sobre vários aspectos da utilidade de uma perda de vida significar o ganho da vida de outras tantas pessoas. Seria mais ou menos como alguém imaginar que se alguém pudesse dar um tiro em Adolf Hitler antes do Holocausto, será que milhões de vidas seriam poupadas? Será que nós não teríamos sequer uma guerra? É justificável eticamente o sacrifício de uma pessoa para que outras tantas sobrevivam? Esse tema é um tema filosófico que tem permeado a humanidade durante todo o tempo. Um livro muito bacana que trata desse assunto é esse livro aqui do Harari, né? É o livro aqui, 21 lições para o século XXI. E ele mostra como esse utilitarismo ou consequencialismo, esse troço vai decidir muito a vida da gente lá na frente. Se a gente tiver, por exemplo, veículos inteligentes, a gente estiver a bordo de um veículo inteligente e uma situação for detectada pela tecnologia, que nós entraremos numa zona de conflito, numa colisão, ou vamos colocar em risco um ônibus cheio de criança, por exemplo, o carro inteligente ele pode optar em te jogar para fora da estrada e matar você e a sua família e não o ônibus repleto de crianças. Isso aí é só para dar uma palhinha aqui do livro do Harari. Mas tem um outro livro que essa questão é colocada também, que é o livro Justiça, do Michael Sandel. Eu tentei achar esse livro aqui em casa, mas não achei de jeito nenhum. A gente tem 4 estantes aqui em casa e esse livro aí, numa arrumação, ele se perdeu aí, mas eu vou achar ele em qualquer momento. E o Michael Sandel, ele fala a mesma coisa, dessa visão consequencialista de, às vezes, uma vida perdida significar que você vai ter muitos ganhos em outras. E o Hélio Schweissmann, no artigo dele, ele especula sobre isso. Tanto é que na abertura do texto dele, ele diz o seguinte: Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra, nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar o mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão amarrados pela moral tradicional. E aí ele vai falando sobre isso, mostrando que o comportamento de Bolsonaro até hoje tem acarretado resultado mortes aqui no Brasil, e não é ele só que pensa isso, não é só ele. O mundo inteiro está pensando isso. Aí eu convido você a uma reflexão. Lá no íntimo, será que só o Hélio Schweissmann
que está desejando a morte de Bolsonaro, eu garanto a vocês que muitas das pessoas que estão aqui compartilhando o nosso espaço estão com esse desejo. Agora, isso pode acarretar o ensejaamento de um processo criminal contra a pessoa que estiver desejando algo? Olha, gente, no direito brasileiro, o desejo não é crime. Não existe a possibilidade de alguém ser processado por externalizar um desejo. Isso é uma coisa absolutamente absurda. E o ministro da Justiça, se ele fosse aluno de primeiro período de Direito nas faculdades onde eu lecionei, provavelmente ele teria recebido esse tipo de lição. É impressionante como tem gente no mundo que paga para ser ignorante, né? Quando você paga, você desenvolve uma vida para fortalecer a sua ignorância, você aprofundar a sua ignorância abissal, o problema é seu. O outro problema é quando nós todos aqui estamos pagando o salário do ministro para ser ignorante juridicamente, para gastar dinheiro público, movimentando a máquina do Estado para uma inutilidade, porque onde ele quer enquadrar o Hélio Schweissmann, a Lei de Segurança Nacional, é absolutamente absurda esse tipo de invocação. A Lei de Segurança Nacional, ela tem de fato lá um artigo, artigo 26, que diz que é crime você caluniar ou difamar o presidente da República. Qual é a calúnia e qual é a difamação que está sendo colocada ali no artigo do Hélio Schweissmann? E mais, a Lei de Segurança Nacional, ela não está em nível superior ou num nível superior à Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Gente, então, o que o ministro está querendo fazer é simplesmente dar espaço a uma ignorância abissal que está na internet. O pessoal os bolsolavistas, os bolsonaristas, que absurdo, o Supremo Tribunal Federal não vai atrás desse jornalista que está desejando a morte do presidente da República. Enfim, desejar não é crime. Existe no direito penal uma história muito interessante, que é a seguinte: quando você está tentando caracterizar um crime de ameaça, a gente tem que investigar se a ameaça é idônea. Alguém chegar e dizer para você assim: olha, vou fazer uma macumba para você. Isso pode fazer com que você vá até uma delegacia de polícia dizer que alguém está te ameaçando. A ameaça, ela precisa ser considerada sob um aspecto de idoneidade, ela precisa ter força, ela precisa ter alguma razoabilidade. Você desejar o mal a alguém não pode significar absolutamente crime algum. E externalizar que você deseja esse mal também não é crime algum, exceto se você, ao desejar, você estiver induzindo alguém à prática de crime. O presidente, outro dia, ele não desejou, aliás, ele não externalizou a opinião dele, ele não disse que as pessoas deveriam entrar em hospitais para poderem fazer gravações, que é uma coisa absolutamente ilegal. Aí sim ele está fazendo uma apologia de crime, aí o presidente está cometendo crime. Quando o presidente aparece em várias fotografias fazendo sinal de arminha com a sua turma toda, né? Isso significa o quê? Ele não está externalizando um pensamento que, em última análise, poderia ser um pensamento a favor da morte? Então, qual é a legitimidade dessa gente de estar agora se sentindo, de um certo modo, incomodada pelo jornalista desejar a morte utilitária do presidente da República? Você, certamente, se quiser desejar a morte de alguém, você não vai estar cometendo nenhum tipo de delito, nem com a sua moral você vai poder ter conflito, já que a moral ela vai variar muito com a necessidade de determinados atos dos seres humanos em determinadas circunstâncias. Algumas situações serão consideradas em um tempo moral e em outros tempos o mesmo ato pode ser considerado imoral. E nem tudo que é imoral é ilegal. Eu já dei um exemplo para vocês aqui que o relacionamento, por exemplo, sexual entre pessoas da mesma família, sendo maiores de idade, por exemplo, um pai com uma filha, o pai de 50 anos e a filha de 25. De um ponto de vista moral, é extremamente repugnante para a maior parte das pessoas, mas do ponto de vista jurídico,
não tem relevância alguma. São duas pessoas maiores de idade, se estão conscientes, se não está tendo nenhum tipo de violência, nenhum tipo de constrangimento, é um indiferente para o direito penal. O ministro da Justiça, ele deveria saber disso, que o desejar a morte de alguém não significa absolutamente nada. Tem um grande amigo meu, o Rubem Gonzalez, que também tem canal na internet, aqui no YouTube, né? E muitas vezes ele está gravando e a gravação é interrompida porque o motociclista com cano de descarga aberto faz um barulho gigantesco lá onde ele está gravando e ele sempre para a gravação e faz uma exclamação, né? Por que não atravessa um poste na frente de uma criatura como essa, né? É brincadeira, né? Uma forma de externalizar ali que se cesse uma situação negativa, uma situação danosa a alguém por conta de uma ignorância absoluta do causador do problema. Quantos de nós estamos dirigindo às vezes na estrada de uma forma regular, de uma forma correta, e a gente vê uma imprudência, uma maluquice total no trânsito, alguém que corta pela direita, ou de repente um motociclista passa a uma velocidade absolutamente absurda, ou alguém comete uma imprudência absoluta no trânsito e tal. Quantas vezes a gente não deseja para o cara bater, para o cara tomar uma lição? Evidentemente que se isso acontece, muitas pessoas vão ficar com dor na consciência, vão analisar aquela história ali, vão ficar até arrependidas de terem desejado aquele mal instantâneo, né? Então, a discussão que vai ser colocada hoje por muitos será se é possível você ser processado por desejar a morte de alguém. E isso pode fazer com que a máquina do Estado seja movimentada pelo ministro da Justiça? Bom, eu quero antecipar para vocês o seguinte. Eu vou aguardar hoje para ver se confirma essa iniciativa do ministro. Se o ministro gastar o nosso dinheirinho para esse tipo de cretinice, para perseguir jornalista, filósofo que está exprimindo o seu pensamento, eu vou fazer uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que ele seja responsabilizado por desperdício de dinheiro público. Pode ser que não dê nada, porque o pessoal lá da PGR anda muito ocupado ultimamente, né? Mas quem sabe que eles fazem alguma coisa para responsabilizar a ignorância ostentação, né? O empoderamento da ignorância no nosso país. E para finalizar aqui, trazendo aqui mais um aspecto filosófico, para fechar o programa, você que está com a gente até agora, existe uma frase de Fernando Pessoa, num poema dele, que diz o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Pense bem nessa frase, vou deixar essa frase aqui para o final, não vou esgotá-la hoje não. No próximo programa a gente começa abrindo com ela. E você coloca nos comentários aí o que significa essa frase de Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí vocês vão entender mais à frente por que muitas vezes uma coisa que é dita por um poeta, por um filósofo, é dita com um sentido e a gente acaba absorvendo ou interpretando outro sentido. Gente, eu fico por aqui, vamos aguardar as polêmicas de hoje e deixe depois no final se você está a favor do Hélio Schweissmann ou não. Se desejar a morte do presidente é algo que pode ser moralmente repugnante a uma pessoa que esteja vivendo aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!